Fala, meus mestres na cultura pop, tudo bem? Eu sou o Lua Moreira e esse é o nosso canal Lua Atômica, seja muito bem-vindo. Se é a sua primeira vez aqui, não esquece de curtir, compartilhar, comentar com seus amigos, levar o meu vídeo para mais pessoas, porque agora tudo que eu peço é que você compartilhe esse vídeo para mais gente, para que mais gente possa estar aqui assistindo. Se você gostar desse vídeo, já curte, deixa um like aqui, compartilha para as outras pessoas, que vai me ajudar bastante. Eu acho que eu já até falei isso, né? Mas enfim, hoje a gente vai falar desse segundo episódio de Loki, que sim, já é muito bom, é um episódio incrível, tá? E eu quero falar também que esse segundo episódio, ele mostra que a Marvel tá sim subindo o sarrafo das séries, entendeu? Porque é uma coisa muito bem feita, muito bem organizada. Esse segundo episódio de Loki eu acho que até filmes têm uma certa dificuldade de fazer, porque, cara, que estrutura muito bem feita, estrutura de enredo, de narrativa que eu tô falando, é tudo muito bem, sabe, colocado e harmonioso. E ao mesmo tempo ele interage muito com você, ele interage com o telespectador, no sentido de que ele faz coisas esperando uma reação sua, e essa reação ela acontece. Então, a Marvel tá subindo muito o sarrafo, ela tá mostrando que ela é competente sim também no mundo das séries, e que Loki veio pra mostrar que sim, sabe? Loki veio pra mostrar que sim. É uma série muito boa, enfim, gente. Vamos direto ao que interessa, a gente vai falar aí desse segundo episódio, vamos dar essa análise, esse review aí do segundo episódio de Loki. Bem, eu vou falar aqui basicamente só e somente praticamente da estrutura narrativa, tá? A primeira parte ela continua na vibe do do primeiro episódio. A gente tem ainda essa primeira parte desse episódio de Loki, né, dessa série de Loki, a gente tem uma estrutura de introdução, né? O episódio continua sendo bem introdutório nessa primeira parte. A gente tem aí o Loki aprendendo e exercendo esse papel aí também de telespectador aí, né? A gente aprende junto com ele sobre o multiverso, sobre o que a TVA faz mais ou menos. A gente também aprende sobre o que aquela cápsula que parece uma granada, né? O que ela faz, ela meio que reseta, desintegra a linha do tempo programada, né? E aí a gente, no caso é resetar mesmo. E aí a gente tem, né, a gente aprende todo aquele maquinário, aqueles equipamentos que a TVA usa, a gente aprende um pouco mais da estrutura da TVA, e isso é muito legal porque Loki, ele faz esse papel nosso de, né, do telespectador, de aprender junto com a gente, isso funciona de uma maneira não muito forçada. E aí a gente tem aquela cena, em 1985, da feira medieval, né, que também serve muito para introduzir a gente na perspectiva mais também da vilã, assim, a gente tem um leve esquentazinho e a gente também tem aquela coisa do humor que é mantida no primeiro episódio, que vem do primeiro episódio, é mantido pro segundo, e também que a gente tem também agora nessa primeira parte, e só que de uma maneira também colocada de forma mais estratégica, será que se é que vocês me entendem? Porque esse artifício do humor, por exemplo, o Locke explica a diferença entre ilusão e duplicata, que, enfim, é quase a mesma coisa. Mas com o Locke não, tá? O Locke ele é muito bom em fazer ilusão, então, de certa maneira, as ilusões dele são bem reais. E a gente tem aí também a questão como eu falei, né, da feira de 1985, onde se é resetado, e é a partir daí que a gente aprende, né, que eles desintegram aí a linha do tempo. E nessa primeira parte também, a gente tem a questão do Owen Wilson, no caso do Mobius, né? E a gente tem uma certa profundidade maior nele ali, a gente já percebe que ele não se encaixa muito bem na TVA. E quando eu falo que ele não se encaixa muito bem na TVA, é que a gente nessa primeira parte percebe que ele não tem todo aquele ar burocrático. Ele é um cara mais pragmático não. Ele é um cara mais menos, sabe, menos burocrático, ele quer resolver as coisas de uma maneira mais informal, de uma maneira mais rápida. A solução que ele busca é fora dos protocolos, se é que vocês me entendem. E ele foge dos protocolos ali para querer resolver um problema. E esse problema é Loki. Loki, só que o outro Loki. Ou a outra Loki, digamos assim, né? A gente tem aí no futuro, a gente vai falar um pouquinho mais, né? Na terceira parte da estrutura desse episódio. E aí a gente tem esse Loki inimigo e o outro Loki lidando. Então, a gente já percebe um pouco aí que o Mobius, ele não tá dentro aí dessa estrutura 100% completamente dentro dessa estrutura burocrática, que é a TVA, tá? E aí a gente tem toda essa expansão também, né, da própria TVA aí nessa primeira parte, que é essa construção, tanto não só dos processos burocráticos, mas de como todo esse universo, entre aspas, né, funciona, que é a TVA.
Na segunda parte, né, no segundo ato desse episódio, nos é entregue as problemáticas, no caso, a investigação e os problemas, né? O Loki, ele senta ali, ele começa a investigar o que está acontecendo, ele tenta perceber qual o movimento de Loki, né, do outro Loki ou da outra Loki. A gente vê ele percebendo como é que ela tá agindo, como é que é a ação dela, né, pelas linhas do tempo, pelas linhas temporais. E aí a gente tem uma parada muito interessante que é o Loki entendendo o problema, que a gente tem, digamos, uma certa entrega-se a aventura pra gente. A gente sabe que a partir dali é daquele jeito que eles vão trabalhar pra encontrar a Loki e tentar combatê-la, tá? É a partir deles encontrando esses pontos de fim do mundo, esses pontos aí de apocalipse, tá bom? A gente a gente encontra o problema e a aventura a partir daí. E também, já dentro desse bolo de entregar a aventura, a série faz com que a gente entregue essas problemáticas do próprio Mobius e do próprio Loki, que envolve também toda a série, que é o determinismo e o livre-arbítrio, que é, acho que desde o primeiro episódio, o grande debate, sabe? Que é aprofundado aqui, porque o próprio Mobius, ele é colocado, de certa forma, nessa indagação de, bem, mas se tudo é predeterminado, se perde um pouco de sentido, ou a gente tem que tomar as nossas próprias as nossas próprias ações para fazer aquilo que é certo, o sentido das coisas também, né? A gente, nessa conversa que tem ali no refeitório, o Loki conversa muito com o Mobius em relação a isso, que é qual é o sentido de você estar aqui, por que você faz isso, por que você faz isso sendo que você quer fazer outra coisa, quer andar de jet ski, por exemplo. Então a gente tem problemáticas sendo apresentadas pra gente que vão se aprofundar nos próximos episódios, que é do próprio Mobius, ele entendendo que a TVA talvez não seja o ambiente mais correto, tá? Que a estrutura no qual ele pertence não é a estrutura adequada, tá? É uma estrutura burocrática que não combina com ele. A gente percebe que o Mobius ele é mais prático, ele quer resolver as coisas de um jeito mais, né, ali na ativa, de maneira mais, né, menos teórica, como eu disse, né, menos burocrática. E a gente tem ali as vontades dele também, que a gente precisa pensar que o Mobius ele é um indivíduo. Então, de certa maneira, a gente já vê aí que o Mobius ele vai começar a se soltar dessas amarras que a TVA o prende. Inclusive, aí a gente também tem essa problemática aí dos três guardiões, né? Dos três caras ali que estão comandando essa linha única do tempo, esse universo aí Prime, que é essa linha do tempo. Então a gente já vê que essas problemáticas já são apresentadas aqui. E uma coisa muito interessante, durante o primeiro e o segundo ato, não tanto quanto o primeiro episódio, a gente também já viu o problema de identidade do Loki também sendo apresentado. Não, os questionamentos, para ser sincero, do Loki, como quem é ele, o que ele faz, o Mobius coloca ele contra a parede em alguns momentos, nesse primeiro e nesse segundo ato, que sobre ele ser uma criança assustada, ou sobre ele só, tipo, ele não aguentar a ideia de que tenha outro Loki que seja melhor do que ele, ou que seja tão bom quanto ele. Essa necessidade que ele tem de querer se colocar como superior. E aí a gente tem uma coisa muito interessante, que esses primeiros dois atos desse episódio, eles me trazem uma vibe muito Loki Agente de Asgard, que é um quadrinho de 2014, onde a gente vê o Loki justamente nessa saga de identidade. O Loki tentando entender quem é ele e qual é o papel dele. E aí a gente pode, nesse quadrinho, a gente pode trocar, né, na série, a gente pode trocar esses três guardiões pelos deuses antigos, que são os deuses acima dos deuses, que meio que já falam que o Loki também tem um papel predeterminado. E acredito sim que a série Loki beba muito da fonte de Loki Agente de Asgard, que é basicamente a mesma coisa. O Loki ele vai confrontar várias versões dele mesmo e para chegar à identidade de quem é ele de fato. E aí a gente tá vendo isso também nessa série, só que de outra maneira, obviamente, e de uma maneira até um pouco mais megalomaníaca, que tá sendo essa série de Loki. E a gente vê que ele já tem nesses primeiros dois atos esse problema de identidade, esse confronto, né, tanto feito pelo Mobius quanto gerado por ele mesmo, sobre quem é ele e o que ele faz, qual é a função dele, quem é ele como indivíduo e como ele se reconhece e como ele se reconhece como indivíduo, que ainda para ele tá meio incerto, entende? Porque a gente tem aí o Loki que é vilão, né? E aí isso acontece muito e é muito interessante que a gente já vê essa parte do Loki traiçoeiro, trapaceiro, mas ao mesmo tempo quer ajudar, ao mesmo tempo quer estar ali, que sabe, conversa com o Mobius, é amigável, mas se bobear ele trai. Então é uma identidade incerta, que age de maneira imprevisível. E aí a gente tem aquela coisa do determinismo, você lembra? O Loki é um problema porque ele é justamente isso, ele é imprevisível demais. Então
ele é várias coisas. Então, nesses primeiros 2 atos, a gente já sente essa inconstância do personagem sendo apresentada. Nesse terceiro ato, nos é apresentado aí a ação, tá? A gente vê que o Loki, ele descobre já nessa segunda parte, no meio do episódio, que o Loki, a versão variante de Loki, se esconde em futuros apocalípticos, em eventos apocalípticos, porque no final, né, como são eventos finais, são finais de uma sociedade, final de um povo, são um apocalipse, não tem uma variante, ela pode fazer o que quiser porque ali vai acabar e pronto, entendeu? Então não vai gerar uma variante nova de possibilidade, porque aquela linha do tempo, aquela linha do tempo não, mas aquele evento já vai acabar, aquele é o ponto final. Então ela pode fazer o que quiser. E ele já, como o Loki descobre isso, vai um esquadrão que identifica, se não me engano, em 2048, 2058, 2056, alguma coisa assim, um final, né, um evento apocalipse, e quando eles chegam, né, tem uma parte muito interessante que é quando o Mobius tá lá junto com o soldado e, tipo, o soldado é meio grosseiro e tal, não liga muito pras pessoas, ele, poxa, seja mais gentil com as pessoas. O soldado fala, bem, mas eles vão morrer, por que a gente tem que se preocupar com gente que vai morrer? E aí a gente tem já uma parte bem interessante que nos é apresentada no segundo ato, que é o Mobius sendo gentil e se importando com as pessoas, fugindo de todo o caráter pragmático, burocrático e frio que é a TVA, entendeu? Então a gente já vê aí que essa burocracia, essa questão mais fria, todos esses quesitos de protocolos e tal, é representado pelos soldados da TVA, e o Mob justamente ele rompe com isso, ele rompe com essa coisa meio, sabe, como eu falei, fria e tal. Então a gente já percebe que nessa pequena cena, nessa pequena interação, que o Mobius está cada vez mais se distanciando de todo o processo burocrático e todo o processo pragmático e frio que a TVA é. E a gente vai pra Loki aqui, tá? O Loki, ele já tá ali com uma dos soldados ali, das soldados, né? Enfim, ele tá ali, né, com uma dos soldados ali, e ele acaba, essa soldada, nem sei se é o termo certo falar soldada, ela é controlada através de um encantamento pela variante Loki, que é vilã. E aí o Loki vai. Tem essa tag muito interessante do Loki encontrando essas versões variantes aí. E se comunicando por esse Loki, por outras pessoas que estão nesse mercado aí que tá, né, do fim do mundo. E aí é muito interessante que traça um caminho até o final, que é a Lady Loki que aparece pra gente. E é bem interessante, gente. A gente tem aquela luta, tem toda uma questão ali, mas esse final aí da gente encontrar a Lady Loki é muito interessante porque a gente já é apresentado outra versão de uma Loki. Então são mesmas pessoas, só que uma variante, uma versão diferente. E eu não esperava que fosse uma versão tão diferente assim. Eu tava esperando, pra ser sincero, o velho Loki, né, que é uma versão também do Loki dos quadrinhos, e uma versão mais velha. E até acho que combinaria um pouco, porque, né, é um Loki um pouco mais velho, mais experiente, e não é um Loki que não sabe tanto. Então o velho Loki seria até mais interessante esse desafio aí de ser um cara mais experiente, um cara mais que sabe de mais coisa por ter uma certa idade, e conseguir o Loki ter que passar por cima disso. Eu imaginava isso, entendeu? O Loki tendo que vencer uma experiência. Mas não, é Lady Loki mesmo, já na cara da gente. E sim, enfim, vários problemas aí, a gente pode teorizar muita coisa em cima disso. Ai. Tá, vamos começar. A gente tem aí uma coisa chamada multiverso sendo apresentada pra gente, porque a gente viu ali no primeiro episódio e nesse segundo que a Lady Locke tava pegando aquelas coisas que meio que resetam a linha do tempo, e ela tinha uma coleção, né? Tinha vários ali espalhados pelo mercado, e ela simplesmente manda para vários pontos diferentes da linha do tempo, causando assim várias linhas do multiverso, ou seja, várias possibilidades, várias variantes ali que vão atravessar do ponto nexo, né, que estão chegando ao ponto nexo. Eu não sei se isso vai ser mantido, provavelmente sim, né, mas se for mantido de fato, é multiverso, cara. É multiverso na cara. E o Loki criou o multiverso da Marvel. E isso implica muito em Doutor Estranho 2, o multiverso da loucura.
Então é apresentado pra gente já o Loki gerando o multiverso, sendo vários eventos nexos acontecendo por causa dele. E isso é muito legal, que mostra que a Marvel sabe construir o universo, que a Marvel sabe conversar com as suas próprias obras. A gente imaginava que o multiverso viria pela Wanda. A Wanda nos é apresentado que ela é um ser nexus, no caso, né? Um ser de ponto ali de equilíbrio ali. De equilíbrio não, né? Mas um ponto ali de linha do tempo e tal. Onde ela pode sim gerar multiversos também. Mas o Loki vai gerar vários eventos nexus que vai criar um multiverso que vai ramificar todo aquele universo Prime em várias possibilidades. Então, é muito importante porque isso reverbera em todas as séries, basicamente, que vão tratar sobre linha do tempo e futuro alternativo e pipipipopopó, todas essas coisas. E também muito em Doutor Estranho Multiverso da Loucura, que com certeza, mas sem sombra de dúvida, vai tratar desse incidente aí do Loki, porque se for concretizado, a gente vai ver aí o Loki gerando o multiverso e fazendo com que o multiverso se desencadeie em várias possibilidades. E aí uma coisa muito interessante, a gente vai ver que através desses multiversos, dessas possibilidades, Loki entrando no problema de identidade, que é o seguinte, ele vai se confrontar com ele mesmo em várias perspectivas. Então vai ser o velho Loki, vai ser a Lady Loki e vai ser a criança Loki, entre várias outras. Por quê? Aqui, do mesmo jeito que WandaVision fala sobre luto, Falcão e Soldado Invernal fala sobre racismo, em Loki a gente fala sobre problema de identidade, sobre você se encontrar, entender quem é você. E eu aposto que no final dessa série toda, Loki vai meio que reiniciar a si mesmo como Kid Loki, a criança Loki que também a gente vê nos quadrinhos, e aí no futuro entrando para os Jovens Vingadores. E aí, né, possibilidades imensas aí para um personagem que é muito carismático e talvez seja a despedida de Tom Hiddleston como Loki. Eu não sei, tá? Não sei, é uma das possibilidades. Ou até Lokis em versões diferentes e por aí vai. Mas eu acho que todo também essas facetas de Loki, além de lidar com a questão identitária, a questão de identidade, que é a parte social, né, a parte de tema social da série, também vai ser as facetas do multiverso da loucura futuramente, né? Mas da questão do multiverso aí que vai ser apresentado. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar sobre esse segundo episódio absurdo que foi o segundo episódio de Loki. Vou ficando por aqui e até a próxima.